Olá pessoal, meu nome é Matheus Prado e seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu estava indo para o estúdio agora, para o escritório, e no caminho eu tive a ideia desse vídeo, por isso que eu decidi parar e gravar agora. Vocês vão ver que isso vai acontecer, como são vídeos diários, às vezes nem todos vão ser gravados no mesmo lugar e tal. Alguns eu vou simplesmente puxar a câmera e gravar. Mas o assunto ele combina muito com o que aconteceu, com essa ideia de gravar, ter que parar e gravar, porque hoje a gente vai falar sobre caixa de ferramentas. Por sorte eu tenho sempre à mão a minha câmera, então em todo lugar que eu estou eu posso parar e gravar. E é importante que você, como escritor, tenha em mãos uma caixa de ferramentas para todas as horas, né? Uma caixa que você precisa abrir e tirar as ferramentas que você for buscar. Essa é uma dica que eu tirei do livro sobre a escrita do Stephen King e ela vale muito a pena ser repassada, né? Por que você tem que ter uma caixa de ferramentas? Ou melhor, o que é essa sua caixa de ferramentas? Assim como um construtor, um pedreiro, um marceneiro, eles têm a caixa de ferramentas com chaves, com alicates, com todas as ferramentas que eles precisam. Você como escritor precisa, porque você também usa algumas ferramentas, mas a princípio elas não são físicas. Vocês já viram uma caixa de ferramentas daquelas que a gente abre e ela tem vários compartimentos, assim, várias divisõezinhas? É mais ou menos isso que você precisa ter, só que é meio imaginário. Vamos tentar entender isso. É, no topo da sua caixa de ferramentas, quando você abre ela, a primeira coisa que você precisa ver lá em cima é a sua gramática. Por que a sua gramática? Porque, ao contrário do que alguns escritores dizem por aí, a gramática é a parte mais importante da sua escrita. 80% da sua escrita é a gramática, na verdade. Porque a forma como você usa as palavras, o jeito que você decide contar aquela história, vai fazer com que a sua história seja boa ou não. Às vezes tem histórias muito ruins, só que extremamente bem contadas. E às vezes você vê uma história muito legal que você fala, nossa, adorei essa história, mas não sei porque ela está mal contada, eu não consigo entender. Então existe isso. Só que as pessoas às vezes vão preferir uma história ruim, mal contada, do que uma história boa, mal contada, né? Alguns exemplos disso daí são histórias que envolvem, por exemplo, triângulo amoroso. Você tem bilhões de histórias sobre triângulo amoroso. Só que a forma como determinado autor escolhe para contar é que vai fazer a diferença. Às vezes um elementozinho a mais que ele colocou, às vezes nem colocou elemento a mais, às vezes ele simplesmente contou a história de uma forma muito boa. E então a gramática que faz isso, né? A segunda coisa que também faz isso é o segundo item que tem que estar quando você abre a sua caixa de ferramentas. São os dois itens que vão estar lá. O segundo é a cultura. O que é a cultura? É o seu conhecimento geral sobre determinado assunto, sobre determinada abordagem daquele assunto. O Tolkien é um dos exemplos, é o escritor do Senhor dos Anéis, do Hobbit, Silmarillion, Contos Inacabados, Os Filhos de Húrin, uma infinidade de outras histórias aí. Ele tinha uma cultura, um conhecimento muito vasto sobre mitologia nórdica, sobre mitologia anglo-saxã, e sobre a própria Inglaterra, ali o país de onde ele nasceu, sobre as lendas arturianas, ele tinha muito conhecimento sobre isso. Ele usou esse conhecimento no Senhor dos Anéis, para escrever a sua mitologia, no Hobbit e tudo mais. O conhecimento sobre línguas dele era muito grande também, ele era fluente em 16 idiomas, fora alguns outros que ele dominava não por completo. Esses conhecimentos, esses idiomas ajudaram ele a criar outra infinidade de idiomas. Até onde eu li, ele criou 21 idiomas, desses 21, 14 são perfeitamente faláveis, assim, poderiam se tornar idiomas de algum país. Claro que eles ainda precisariam de mais palavras, mas eles são extremamente faláveis. Então você tem essa característica. O cara que tinha essa habilidade tão grande, esse conhecimento tão vasto de idiomas, ele conseguiu criar centenas de idiomas, ali, dezenas, aliás. Outro, a J.K. Rowling, lá do Harry Potter, ela também tem um conhecimento muito grande sobre a área que ela escreve, sobre bruxaria, sobre a própria Inglaterra, sobre essa parte aí. Quando ela vai escrever sobre outras coisas, agora que ela colocou uma escola de bruxaria no Brasil, uma escola nos Estados Unidos, ela foi pesquisar sobre essas outras culturas. Então você precisa ter uma cultura muito forte, se você quer escrever sobre lendas brasileiras, você precisa conhecer, você precisa viver isso daí, vivenciar. E a cultura envolve as pessoas que você conhece, os lugares onde você vai, envolve tudo isso daí. É importante. Então, esses são os dois itens que tem que estar no começo da sua caixa de ferramentas, né? Se você abrir a sua caixa de ferramentas, você tem que ter lá outros itens. Você tem que ter algumas coisas que vão te ajudar agora, talvez físicas. Vamos colocar algumas coisas físicas. Por exemplo, sempre tem que ter um caderno, uma caneta, um celular que seja algum lugar onde você possa anotar suas ideias. De que adianta você ter ideias se você não tem onde anotar? Você tem que ter
aquilo ali às mãos, né? Não adianta nada você ter uma ideia maravilhosa, meu Deus, putz, estava indo pro trabalho igual eu e tive uma ideia maravilhosa, meu Deus, onde eu vou anotar essa ideia? Então tenha sempre à mão alguma coisa para você anotar, um caderno, pode ser o que for, pode ser um bloquinho de anotações. Isso aí já vai fazer toda a diferença. Esse assunto, ele é extremamente longo, esse assunto sobre as caixas de ferramentas. Esse vídeo já ficou maior do que ele deveria ter ficado, né? Mas eu vou dar uma paradinha nele por aqui. E quem sabe a gente volta a falar sobre caixa de ferramentas. No meu blog vai ter mais sobre isso, eu vou falar mais também. O blog está passando por uma manutençãozinha agora, mas ele vai voltar e ele vai voltar com um assunto bem bacana sobre caixa de ferramentas. Então acho que o vídeo dessa semana foi isso. É importante que você se toque dessa caixa de ferramentas, né? Tenha ela em mente que você precisa de uma. A gente volta a falar sobre isso em breve e a gente se vê amanhã com mais um vídeo aqui no canal. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, que vai ter muita coisa bacana vindo por aí. Falou, até amanhã.